Olá, prezados, tudo bem com vocês? Veja bem, na aula passada apresentei a vocês as fórmulas de Bhaskara, que nos permite resolver equações completas e também incompletas do segundo grau. Pois bem, as fórmulas de Bhaskara é interessante e talvez seja o meio mais comum de se resolver a equação do segundo grau, mas também a gente pode fazer isso por meio de soma e produto de raízes. E é este método que nós iremos aprender nesta aula, ok? Então veja só, a soma das raízes, que nós chamamos aqui de x' e x'. Como eu disse para vocês na aula passada, x' nada mais é do que menos b mais raiz de delta sobre 2a. E x' menos b menos raiz de delta sobre 2a. Quando eu somo o x' e o x', eu obtenho essa montagem aqui, estão vendo? E quando eu resolvo essa soma, eu obtenho esse resultado. Menos b sobre a. Ou seja, o que significa isso? Que quando eu somo duas raízes da equação do segundo grau, a minha soma nada mais é do que menos b sobre a. Certo? Agora, quando eu multiplico as raízes de uma equação do segundo grau, ou seja, quando eu estabeleço o produto e montando o produto eu terei esta armação aqui, eu obtenho ao final esse resultado, C sobre A. Ou seja, toda vez que eu somo as raízes de uma equação do segundo grau, o resultado nada mais é do que menos B sobre A. E o produto nada mais é do que C sobre A. E isso válido para qualquer equação do segundo grau. E aí, com essas duas formulazinhas, a gente consegue resolver as equações do segundo grau aplicando o método de soma e produto. Vamos ver como que funciona isso? E aí eu trouxe 3 exemplos aí, e vocês vão ver como que é fácil. A única coisa que eu preciso saber, e não posso me esquecer, é dessas duas situações aí. E aí no primeiro exemplo diz o seguinte, me ajudem. Encontre as raízes da equação x² menos 7x mais 12. Bom, eu sei que em qualquer equação do segundo grau com raízes, o produto nada mais é do que o C sobre o A. Certo? E que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos B sobre A. Vamos fazer as devidas trocas com relação ao produto. C sobre A. Quanto que vale o meu C aqui? 12. O meu A? 1. 12 dividido por 1, 12. Certo, nono ano? Em relação à soma das raízes, menos B sobre A. Esta fórmula ela nunca é alterada, porque ela é resultado desses dois desenvolvimentos aqui, tá? Estão vendo? Muito bem. Então vamos lá. Menos B. Quanto que vale o nosso B aqui? Menos 7. Então, menos o B, que vale menos 7, dividido pelo A, que vale 1. Fazendo o jogo de sinal, porque temos dois sinais juntos. Menos e menos, mais. Daí, mais 7 sobre 1, que é igual a 7. Então, vejam só. Nesta equação do segundo grau, o produto das raízes, ou seja, x' vezes x', é igual a 12. E a soma das raízes, ou seja, x' mais x',
é igual a 7. Ok? É isso que nós estamos vendo. E aí, vamos verificar e resolver qual número ou quais números que multiplicados é 12 e somados é 7. E para isso, vamos verificar quais são os produtos possíveis. Me ajudem aí. Olha, produto de dois números em que o resultado é 12. Quais são as minhas possibilidades, nono ano? 1 vezes 12. Ou poderia ser menos 1 vezes menos 12. O que mais? Pode ser 2 vezes 6. Ou menos 2 vezes menos 6 são produtos em que o resultado é 12. O que mais? 3 vezes 4 ou menos 3 vezes menos 4. Então, esses produtos aqui, a resposta é 12. E satisfaz o produto das raízes. Mas na hora que eu somar, a resposta tem que ser 7 para satisfazer a soma. E aqui, ó, 1 mais 12, 13. Não satisfaz. Menos 1 mais menos 12, menos 13. Não satisfaz. Aqui, 2 mais 6, 8. Não satisfaz. Menos 2 mais menos 6, menos 8. Não satisfaz. Aqui, 3 mais 4, 7. Satisfaz. Opa! Esta é uma possível resposta. E a de baixo, menos 3 mais menos 4, menos 7. Não satisfaz, porque a soma tem que ser 7. Não satisfaz. Então, quais são as raízes em que o produto é 12 e a soma 7? 3 e 4. Então, o conjunto solução é 3 e 4. Ó, observem que, e essa observação é mais fácil quando o coeficiente A é igual a 1. Ó. O produto das raízes é igual a C sobre A, e a soma das raízes é igual a o oposto de B. Então, se o termo B vale menos 7, a soma é 7 positivo. Entenderam? Vamos lá, mais um exemplo. Me ajudem aí. Item B. Encontra as raízes da equação. X ao quadrado mais 11x mais 24 igual a 0. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ao produto. Já memorizaram o produto aí? Produto nada mais é do que C sobre A. Quanto que vale o nosso C? 24. O nosso A? 1. Ou seja, o produto das raízes desta equação do segundo grau tem que dar 24. Vamos à soma das raízes desta equação. S de soma. A soma nada mais é do que menos B sobre o A. Menos o nosso B. Quanto que vale o nosso B? 11. Sobre o A, 1. Menos 11 dividido por 1, menos 11. Ok? Então, veja só, nós vamos verificar quais são os números, ou seja, quais são as raízes em que o produto delas é 24 e a soma menos 11.
Vamos às nossas possibilidades. Vamos abrir nossas possibilidades aqui. Eu preciso de produto igual a 24. Quais são as minhas possibilidades? 24 vezes 1 é uma possibilidade. Ou os dois negativos, né? Menos 24 vezes menos 1. O que mais? 2 vezes 12 dá 24. Ou menos 2 vezes menos 12. O que mais? 3 vezes 8. Ou menos 3 vezes menos 8. O que mais no ano? 4 vezes 6. Ou menos 4 vezes menos 6 dá 24. Eu acho que são essas. Mas enfim, aí quando a gente for treinando, a gente vai percebendo que algumas situações nós já podemos descartar de cara. Porque aqui eu preciso que a soma dessas raízes seja o quê? Menos 11. Então 24 e 1, absurdo, certo? Aqui, ó, quando eu somo as raízes, como eu disse, tem que dar menos 11, ó. 2 e 12, não vou alcançar menos 11 com elas. 3 e 8, 3 e 8 tá com cara, hein? Vamos somar essas raízes aqui, ó. 3 mais 8, 11. Mas a resposta precisa ser o contrário, menos 11. Então tá fora também. Agora olha aqui, esses dois números, menos 3 e menos 11, menos 3 e menos 8, menos 3 com menos 8 é menos 11, entendeu? Então essa resposta aqui, ela satisfaz o exercício. Logo, conjunto solução nada mais é do que menos 3 e menos 8. Tanto é que menos 3 vezes menos 8, 24 positivo, porque produto eu faço jogo de sinal. E menos 3 com menos 8, menos 11, porque sinais menos 3 mais menos 8, a resposta é menos 11, certo? Aí vocês podem me dizer, professor, mas eu prefiro fazer utilizando as fórmulas de Bhaskara. Tudo bem, não tem problema, tá? Essas são situações possíveis de se resolver, mas na hora de resolver, você resolve por aquele método que você achar mais conveniente. Mas depois que vocês treinarem, vocês vão perceber que este jeito de resolver aqui facilita em muitas vezes, e também a gente pode tirar a prova utilizando esta situação. Vamos lá? E mais uma outra, a última, pede para nós resolvermos, calcularmos as raízes da equação 3x ao quadrado menos 21x menos 24 igual a zero. O que nós podemos fazer nestas raízes aí, meus caros, é simplificá-la. Observem que o A, o B e o C são números divisíveis por 3. E quando eu consigo dividir todos os termos por um determinado número, eu posso fazê-lo, para deixar a equação mais simples e facilita a resolução dela. Então aqui eu vou começar dividindo por 3 essa equação aí. Tudo bem? E aí dividindo por 3. 3x ao quadrado dividido por 3, 1x ao quadrado. Menos 21x dividido por 3, menos 7x. Depois, menos 24 dividido por 3, menos 8. Tudo isso igual a 0. E agora vamos tentar resolver essa equação utilizando soma e produto. Vamos lá.
Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Que cor que vocês querem? Vou pegar esse rosinha aqui. Produto. Produto que nada mais é do que C dividido por A. O meu C vale menos 8. O meu A vale 1. Menos 8 dividido por 1. Menos 8. Beleza? Soma das raízes de uma equação do segundo grau nada mais é do que menos B sobre A. Ou seja, menos, meu B vale menos 7, dividido por A, que vale 1. Menos e menos mais 7 dividido por 1, 7 mesmo. E aí vocês poderiam me dizer, professor, mas e aí, se eu não simplificasse a equação, teria a resposta diferente? Não, porque aí aqui no produto ficaria 24 dividido por 3, que dá 8 mesmo, e na soma 21 dividido por 3, que é 7, certo? Muito bem, desafio agora é verificarmos possíveis números que multiplicados resultam em menos 8 e somados 7. E aí, meus camaradinhos? Vamos pensar? Vamos pensar? Ó, 1 vezes menos 8. É possível. Já vamos somar. 1 mais menos 8. 1 mais menos 8, vou colocar aqui. 1 mais menos 8. 1 mais menos 8 é menos 7. Quase que deu, só que aqui é 7. Então essa aqui está descartada. Vou fazer o contrário. Menos 1 vezes 8. Menos 1 vezes 8, menos 8, confere. E essa soma aí, quanto que dá? Menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8, 7 positivo. 7 positivo. Perceberam? Então, eu já percebi, não preciso ficar montando outros produtos, porque eu já percebi que as raízes, ou seja, o conjunto solução é menos 1 e 8. Por que, professor? Porque menos 1 vezes 8, menos 8, e menos 1 mais 8, 7. Certo, meus camaradinhas? Um abraço e até a próxima!